Ao lado do deputado estadual Ademir Bruneto, do PT, para uma entrevista ao vivo. Lembrando que você pode e deve participar desta entrevista acessando o endereço tv.rdnews.com.br e enviando o seu questionamento, a sua pergunta, a sua opinião. Enquanto a gente aguarda a sua participação, vamos ao nosso bate-papo. Bom dia, deputado, e obrigada mais uma vez pela presença aqui na RDTV. Bom dia, Thalita, mais uma vez. Há algum tempo que não vim aqui, né? Nós estamos aqui para fazer um bate-papo franco e aberto. Deputado, então vamos começar falando pelo assunto mais factual, como a gente costuma dizer, que é a possível instalação da CPI da Trimec. Quantas assinaturas já temos? Ela vai ser de fato instalada? Bom, se vai ser instalada eu não sei, mas eu fiz o meu papel muito bem feito. Eu tenho hoje, agora, até ontem à noite eu tinha 10 assinaturas garantidas no requerimento de pedido de instalação da CPI da Trimec. Elas anoiteceram, não sei se amanheceram. Estou indo daqui para a Assembleia para definirmos no colegiado o que será feito dos requerimentos de CPI, tanto da Trimec, como da Coamat, como da Inhambiquara. Eu estou preocupado em levar adiante a CPI da Trimec, porque eu tenho uma leitura de que esta empresa foi uma grande lavanderia do governo, um corredor por onde passaram muitos recursos, por onde, no meu entendimento, tem muitas irregularidades, foram recursos gigantescos, volumosos, e que eu estou tentando, há quase um ano, instalar essa CPI para dizer se está tudo certo ou não. As denúncias que eu tenho, anônimas, fundamentam a minha dúvida, e por isso que eu insisto nessa CPI. Até às 10 horas hoje nós teremos uma posição do colegiado e espero que eu consiga o sucesso na instalação da CPI da Trimec. Caso essa CPI seja instalada, quais secretarias devem passar por essa devassa, por essas investigações propostas pela Assembleia? Bom, nós temos que ser muito objetivos, o período é muito curto. No máximo 40 dias para concluir o relatório. E se instalada, ela tem que ser conclusa nessa legislatura. Então a gente tem que ser muito objetivo e ela não poderá ser muito ampla. Tem que verificar especificamente as secretarias que tiveram contratos com esta empresa. E aí, mais precisamente, é a Secretaria das Cidades, Secretaria da Infraestrutura e da Administração. Além da CPI da Trimec, a gente tem outras CPIs acontecendo dentro da Assembleia, como a gente disse, a da Coamat e da Inhambiquara. A da Coamat, inclusive, a da Trimec seria uma resposta da Coamat, já que tem a ver com a investigação do pessoal governista, digamos assim? Bom, eu preciso te dizer que eu não gostaria de ter assinado o pedido de requerimento da CPI da Coamat. Acho que o setor agrícola mato-grossense ele tem um caráter de importância muito grande, o sistema cooperativo. Acho que se há algum problema, ele é insignificante perto dos outros problemas que deveriam ter sido investigados pela Assembleia Legislativa e não foram, como é o caso da CPI da Trimec. Eu, a primeiro momento, não aceitei fazer parte disso, mas como manobra para garantir a CPI da Trimec, eu acabei assinando esta CPI da Coamat. Mas acho que, especificamente, envolvendo a figura do mega empresário Iraí Maggi, ele é um homem que deu uma contribuição muito grande para a agricultura do Mato Grosso, tanto na tecnologia, como na prospecção da agricultura em todo o estado do Mato Grosso. É um homem em quem o estado do Mato Grosso e o setor agrícola do país deve muito, a economia do Mato Grosso, e não tenho dúvida que isso está gerando uma situação constrangedora para o Iraí Maggi. Mas eu não vou me ater a este fato, até porque não sou o autor desta CPI, não quero participar desta CPI e eu vou me dedicar especificamente na CPI da Trimec, caso ela venha a ser instalada.
O senhor acredita que ela pode não ser instalada mesmo diante das 10 assinaturas e por quê? Porque as pressões e os interesses são muito grandes. Nós sabemos de que por trás disso existem pessoas interessadas que ela não aconteça. Se ela acontecer e se eu estiver nessa CPI, nós vamos fazer o aprofundamento de tudo aquilo que for possível dentro do prazo legal. Eu não sei se a gente vai conseguir a quebra dos sigilos das contas se indicados as investigações. Mas se quebrar sigilo bancário, tem muita coisa que vai aparecer. Ou seja, neste mato tem coelho. A intenção dessa CPI, qual é, afinal, deputado, de trazer de repente uma resposta propositiva àquilo que se encontrar ou mais indiciativa, provocando o Ministério Público àquilo que se encontrar? Os dois. Primeiro que, se provado que há fatos irregulares, é porque houve mecanismos que permitiram que isso acontecesse. Se esses mecanismos existem, eles têm que ser eliminados do processo, tanto licitatório ou de gestão, para que isso não volte a acontecer. Segundo, se teve gente que se beneficiou nesse processo, a ação tem que ser feita, seja pela Justiça, seja pelo Tribunal de Contas, enfim. Se teve benefício e irregularidades, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Não podemos permitir que isso passe em brancas nuvens. Deputado, o senhor sempre teve uma postura, especialmente no ano passado, a gente ouvia muito na tribuna, reclamando sobre possíveis desvios de recursos do governo, mesmo estando na base governista, uma vez que o senhor é do PT. O PT faz coligação com o PMDB do governo Silval. Acredita que isso pode ter causado prejuízo à sua atuação na Assembleia? Mas com certeza. Eu fui muito prejudicado e o reflexo da minha atuação oposicionista numa base aliada em que o meu partido faz parte, me prejudicou porque todos os espaços de governo, emendas, foram eliminados. Isso reflete na minha base eleitoral, tanto é que eu não tive um bom desempenho na minha região, né? Talvez seja um motivo para mim estar fazendo uma reflexão, né? A minha atuação enquanto parlamento, como fiscalizador, como deputado, foi boa, porém os resultados lá na minha base foram muito ruins. E eu preciso fazer essa leitura. E interpreto isso como uma das coisas que me prejudicaram muito foi a minha atuação de oposição na Assembleia Legislativa. Mesmo sendo da base aliada. Exatamente. Além disso, o PT, partido que o senhor faz parte, não conseguiu conquistar nenhuma vaga na Assembleia. O PT fica nesse próximo mandato sem nenhuma cadeira, pelo menos não eletiva, né? Somente de suplência. Como o senhor avalia essa perda de espaço? Mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores, ou seja, a direção estadual do Partido dos Trabalhadores, teve uma atuação de autofagia, destruindo as lideranças, assim como fizeram com o senador Aceres, com o deputado Abicalil. Agora não permitiram a eleição do deputado Bruneto, do vereador Allan Kardec, porque mantiveram duas candidaturas do PT que não tinham viabilidade jurídica. E a prova está aí, ó. Os votos não foram contados, foram votos do PT que foram perdidos. Por causa de 150 votos, o Allan não é deputado. Por mais 600 votos, o deputado Bruneto seria deputado também. Nós teríamos uma boa representação na Assembleia Legislativa. Então, a tática eleitoral, o processo de autofagia, o processo de minar as lideranças do PT, conduzida por esse grupo que comanda o PT no estado do Mato Grosso, foi nociva ao próprio PT. Isso prova que aquela... Lembro do que fizeram com o Lúdio no início da candidatura. Sacrificaram o Lúdio até o último minuto. Eu fiz enfrentamento ao partido na defesa do candidato Lúdio Cabral, me indispus com o partido, com muita gente, mas defendi a candidatura do Lúdio Cabral. Se nós tivéssemos resolvido isso internamente antes, e é culpa da direção do grupo CNB, quem sabe nós teríamos até um governador hoje. Mas o partido precisa rever essa postura de interesses de grupos internamente do partido, porque se continuar desse jeito, nós não vamos chegar a lugar nenhum nunca. Então eu sou uma das vítimas, agora, nesse momento, do processo de autofagia que o PT elabora dentro da direção estadual.
Deputado, além disso, além da falta de cadeiras para o próximo mandato na Assembleia, a gente teve a reeleição do Ságuas. A única cadeira conquistada nessa eleição foi a do Ságuas por meio da reeleição dele. Acredita que consiga ter uma expressividade o PT diante dessa única cadeira conquistada lá na Câmara? Olha, diminuiu a força do PT. O que nos fortalece é a perspectiva de que a presidente Dilma deverá conceder espaços para o PT em projetos federais, tanto o Lúdio, uma grande liderança, enfim, outras figuras do PT ocuparem espaço do governo. Eu tenho uma leitura também de que o novo governador, o novo grupo político, e também nós, mesmo sendo oposição ao atual governo, temos que pensar no Mato Grosso, e não no partido, nas pessoas. Eu acho que é um momento de união, de refletir sobre o que nós precisamos enquanto Mato Grosso, enquanto população, porque disputas eleitorais nesse momento, porque o Táxi é de oposição, ou porque a Dilma é presidente, não vai levar vantagens para ninguém. Então acho que tanto o governador eleito, que eu desejo muito sucesso, Pedro Táxi, tem que rever a postura de oposição à presidente Dilma, tem que se aproximar do Partido dos Trabalhadores, especificamente da presidente Dilma, e eu entendo que tem que retomar o diálogo para que a gente consiga fazer com que os projetos andem no Mato Grosso, que a gente consiga trazer o maior volume de recursos para que as coisas aconteçam para o bem do povo do Mato Grosso. E eu quero me colocar à disposição do governador, mesmo estando fora da Assembleia, para ajudar nesta interlocução com o governo federal, com as lideranças, e que a gente consiga ajudar o povo do Mato Grosso. O senhor sempre foi um crítico em relação à própria estrutura também do governo, que é o Estado, o número de pastas ineficientes do governo do Estado. O próprio Táxi, por meio da equipe de transição, anunciou a redução de 19 para 12 pastas. Acredita que essa seria a melhor medida, de repente, para garantir recursos mais eficazes, a destinação de recursos de maneira mais eficaz? Não é. Na minha opinião, não é. Estas reformas administrativas, elas devem acontecer. Só que não são uma solução do problema. Essa reforma, eu estive fazendo uma análise muito parcial, mas ela vai representar uma economia muito pequena para o Estado e não resolve o problema. O nosso negócio para o Mato Grosso é nos apoiarmos no governo federal e buscarmos recursos em todas as pastas. Se estas reformas ajudarem a fazer com que o governo traga mais recursos do governo federal para o Mato Grosso, tudo bem, senão não vai mudar nada. O que nós precisamos é fazer com que a gente tenha acesso a projetos, ações e recursos do governo federal. Eu tenho a impressão que a reforma proposta pelo atual governo foi muito incisiva, foi muito dura e vai representar prejuízo na gestão. O senhor, mais uma vez, retomo a questão que o senhor sempre foi muito crítico ao governo Silval, especialmente no ano passado, a gente não viu muito esse ano, mas ano passado especialmente. Como o senhor avalia hoje o governo Silval? Acredita que tenha mudado alguma coisa de lá para cá? Ou o senhor tem certeza que, de repente, tinha razão em relação às críticas que o senhor disparava? Olha, o governador Silvio Barbosa, eu me afastei dele a partir do momento que adotei aquela postura de oposição. Percebo que ele poderia ter sido muito mais eficiente, especialmente em duas questões. O programa MT Integrado, ele não foi competente o suficiente para aplicar o dinheiro que foi liberado pelo governo federal. As obras estão andando a passo de tartaruga. Poderia ter sido muito mais ágil, muito mais rápido e poderia ter usado a estrutura de governo para que nós tivéssemos obras de mais qualidade. O mesmo caso aconteceu com as obras da Copa do Mundo. Todo mundo reconhece que Cuiabá mudou, melhorou, as obras foram importantes, mas as obras estão aí com gargalos que vão levar anos para ser resolvidos. O VLT, viadutos mal feitos, obras que não foram concluídas, e não precisava ter sido assim. Poderia ter sido mais ágil, poderíamos ter obras de mais qualidade, os recursos vieram, poderíamos ter obras mais baratas, no meu entendimento. Então,
valeu a intenção, mas a forma como foi feito danificou muito a imagem do governo e justifica a minha visão desse governo. Um governo ineficiente, um governo que faltou, que a população esperava muito mais. Tanto é que ele mesmo avaliou que não poderia ser candidato a nada nessas eleições. Infelizmente, nós temos que reconhecer que o governo do Simão Barbosa foi um governo muito aquém daquilo que nós esperávamos. Não faltou também, deputado, mais fiscalização por parte dos 24 deputados estaduais eleitos para esse mandato? Com certeza. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso foi totalmente conivente e responsável por tudo que aconteceu. Nenhuma das comissões funcionou. Comissão de acompanhamento das obras da Copa do Mundo. Vocês viram algum resultado dessa comissão? E, no entanto, está instalada até hoje na Assembleia Legislativa, abrigando pessoas, cargos, gerando despesas para o povo do Mato Grosso. Portanto, teve uma série de coisas que a Assembleia poderia ter sido muito mais eficaz, e aí eu percebo que eu não consegui agrupar o suficiente para poder fazer uma fiscalização mais efetiva nessas obras do governo e no governo como um todo. Caminhando para o nosso final do nosso bate-papo, gostaria que o senhor falasse um pouquinho do futuro político do senhor, já que não conseguiu a reeleição ao cargo de deputado estadual, como o senhor deve trabalhar a partir de 2015? Bom, sem mandato me resta voltar para casa, mas volto para casa de consciência tranquila, de alma lavada. Cresci muito, aprendi muito. Quero agradecer ao povo do Mato Grosso, agradecer a vocês que me ajudaram no meu desenvolvimento político, pessoal. Vou cuidar das minhas empresas, das minhas propriedades, vou concluir os projetos que eu sempre sonhei na minha vida particular. Eu sou médico veterinário, vou cuidar desses projetos. E o futuro político a gente não sabe, mas quero continuar ajudando a presidente Dilma, o povo do Mato Grosso, e quem sabe um dia eu volte para o processo. Enquanto isso, me resta agradecer de coração a todo o povo do Mato Grosso e a vocês também que me ajudaram nessa construção para ser um homem melhor, um político melhor, um pai melhor, um marido melhor. E muito obrigado por todos que confiaram e acreditaram no deputado Ademir Bruneto, que por muitas vezes foi extremamente crítico. Deve arriscar, de repente, a Prefeitura de Alta Floresta em 2016? Com certeza não. A sua esposa foi candidata Foi. em 2012. Foi um processo muito desgastante? Não, foi bonito, mas eu acho que a gente tem projetos pessoais importantes e a gente vai cuidar disso. Diante das insatisfações do senhor em relação à direção do PT, tende a ser candidato à direção ou não? Não dá para fazer essa análise ainda. Quero ajudar a presidente Dilma, quero ajudar o governo do Estado do Mato Grosso da forma como eu puder, mas não devo disputar nenhum processo eleitoral, nem internamente e nem fora do partido nas próximas eleições. Também não pensa em sair do partido mesmo? De forma alguma. Sou petista, sou fundador, tenho esse DNA instigante, insatisfeito, mas vou continuar no partido que eu ajudei a fundar. Sou amigo do presidente Lula, da presidente Dilma, tenho muitos amigos do PT e vou continuar ajudando a construir esse país através do meu partido que eu ajudei a fundar. Tá certo, deputada. A gente agradece mais uma vez a presença do senhor aqui na RDTV. Obrigado, bom dia.